1 Samuel, capítulo 17, versículo 1 ao 4 diz: E os filisteus ajuntaram as suas forças para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, no termo de Damim. Porém, Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no Vale do Carvalho e ordenaram a batalha contra os filisteus. E os filisteus estavam no monte de um lado, e os israelitas estavam no monte do outro lado, e o vale estava entre eles. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo. Amém? O verso 4 do Salmos 23 diz: Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. Existem lugares preparados por Deus, lugares onde as promessas dele te aguardam. Existem lugares onde os sonhos dele para a sua vida se cumprem. Mas escuta, meu irmão, minha irmã, esses lugares também são territórios de confronto. Lugares de promessa, mas também lugares de guerra. E quantas vezes Deus te fez promessas? Quantas vezes você sentiu a certeza de que Deus te chamou para algo maior? Mas quando você chegou perto, quando você deu um passo de fé, lá estava ele. Quem? O gigante. Talvez esse gigante foi uma resistência, quem sabe uma afronta, uma voz dizendo: aqui não, você não vai passar. Foi assim com o povo de Deus, foi assim com Davi, e muitas vezes é assim comigo, tantas e tantas vezes é assim com você. Mas toda promessa verdadeira será confrontada por um gigante. Mas não tenha medo disso. Sabe por quê, meu irmão? Sabe por quê, minha irmã? Porque toda promessa verdadeira também tem a presença verdadeira de Deus. O próprio Salmo 23, que é um dos textos mais conhecidos da Bíblia, diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Só que o problema não é o vale, o problema não é o gigante, o segredo é quem está com você nesse vale. O problema não é o vale, não é o gigante, é quem anda com você nesse vale, é com quem você está nesse vale. Interessante lembrar que Deus nunca prometeu facilidades. O que Ele prometeu foi presença, o que Ele prometeu foi vitória, e o que Ele prometeu foi caminho onde não há caminho. O vale onde habita a promessa também é o vale onde habitam gigantes. E por que, irmão Leandro? Porque o inimigo sabe que quem atravessa esse vale herda aquilo que Deus preparou. O inimigo sabe disso. O gigante não aparece porque você está errado. Não. Ele aparece porque você está no caminho certo. Davi não encontrou Golias por acaso. Golias estava posicionado exatamente onde estava o futuro de Davi. Para herdar o trono, Davi teria que passar por aquele confronto. E talvez você
esteja ouvindo esta mensagem, esteja pensando: por que isso está tão difícil? Por que essa luta chegou logo agora? Por que quando eu resolvi buscar mais a Deus, as guerras elas aumentaram em minha vida? Eu vou te dizer o motivo. É porque você está perto da promessa, e sempre que você chega perto de algo grande, o inimigo levanta algo grande para te amedrontar. Mas hoje, Deus preparou este momento para te dizer que o que Ele prometeu, ninguém vai impedir. Nem o vale, nem o gigante, nem as vozes contrárias, nem o medo, porque quem enfrenta o gigante herda a promessa, e quem atravessa o vale vive o propósito. O que Deus está querendo hoje é nos ensinar a enxergar o vale não como um fim, mas como o caminho para o cumprimento. E se você está passando por um vale agora, eu quero dizer: levante a cabeça, respire fundo, porque Deus não te colocou aí para morrer, Ele te colocou aí para vencer. Hoje é dia de decisão. Hoje é dia de decisão. E qual é a decisão? Ou você foge do gigante e perde a promessa, ou você enfrenta o gigante e toma posse daquilo que é seu por direito. O Senhor está dizendo que você não vai morrer nesse vale, que você não vai parar nesse gigante e que você não vai retroceder nesta guerra. Porque você foi escolhido, meu irmão, você foi escolhida, minha irmã, e esse confronto só prova uma coisa: que você está mais perto do que você imagina. Agora prepare o seu coração, porque o que vem agora, irmãos, é uma chave. Vocês gostam de chave? É uma chave espiritual para você vencer no vale da promessa. Então, eu quero que você caminhe junto comigo nesta palavra, porque hoje Deus vai nos dar estratégias para derrubar gigantes e tomar posse daquilo que Ele já disse é teu. Eu vou repetir. Deus vai te dar estratégias para derrubar gigantes e tomar posse daquilo que Ele já disse é teu. Você vai tomar posse. A promessa de Deus, ela pode estar escondida em território de guerra. Quando nós lemos 1 Samuel capítulo 17, nós vamos entender que os filisteus acamparam de um lado e os israelitas acamparam do outro. E bem no meio estava o vale de Elá, o vale da promessa. Mas presta muita atenção, o lugar da promessa estava ocupado por inimigos. O território de herança estava cercado de confronto. Você consegue, meu irmão, minha irmã, enxergar o que Deus está te mostrando aqui nesta mensagem? O vale onde você luta é o mesmo vale onde Deus quer te fazer vencer. Não era um vale qualquer, era ali naquele território que Deus começaria a revelar Davi, não apenas como um pastor de ovelhas, mas Deus queria revelar Davi como um guerreiro, como homem segundo o coração dele, como rei de Israel. Agora escuta, o vale era um palco, o gigante era uma oportunidade e a guerra era um portal para o destino. Talvez você esteja vivendo exatamente isso. Talvez você esteja vivendo exatamente isso.
Deus te prometeu alegria, mas tem um Golias chamado depressão tentando gritar mais alto do que a sua fé. Talvez você esteja vivendo exatamente isso. Deus te prometeu prosperidade, mas tem um Golias chamado dívidas, tentando sufocar os teus sonhos, tentando sufocar os teus planos, tentando sufocar os teus projetos. Talvez você esteja vivendo exatamente isso. Deus te prometeu um ministério frutífero, Deus te prometeu uma família restaurada, Deus te prometeu um futuro abençoado, mas o que você vê é confronto, o que você vê são portas fechadas, o que você vê são afrontas, o que você vê são crises. Mas deixa eu te entregar uma revelação nesta manhã. Posso entregar? A guerra que você está enfrentando é a confirmação de que a promessa é real. Se não fosse grande o que Deus vai fazer, o inimigo não estaria lutando para te parar. Escuta isso, por favor. Promessa não vem fácil. Promessa não vem pronta. Promessa vem escondida no meio desta guerra que você está passando. Porque Deus permite, irmão Leandro, que o território da promessa esteja ocupado. É porque a luta revela quem tem fé verdadeira. É porque a guerra revela quem tem coragem de tomar posse. É porque a batalha separa quem ouve promessas e de quem vive promessas. Você acha, irmão, que Deus não podia eliminar os filisteus antes de Davi chegar? Você acha que Deus não podia dizer assim: ó, Davi, vou preparar o cenário, eu vou destruir os gigantes, e pode entrar que está limpo. Você acha que Deus não poderia fazer isso? Poderia. É claro que ele podia. Mas Deus queria levantar alguém que não fosse só ungido. Deus queria levantar alguém que fosse provado. O azeite da unção que Davi recebeu foi só o começo. A vitória sobre Golias no vale de Elá foi a prova real de que ele estava pronto. Escute uma coisa, e deixa eu te dizer algo agora com toda a autoridade espiritual. Você não foi ungido, você não foi ungida para ficar de braços cruzados. Você foi ungido, ungida para conquistar. Você não recebeu promessas para viver frustrado. Você não recebeu promessas para viver frustrada. Você recebeu promessas para testemunhar. Você não foi chamado, você não foi chamada para andar fugindo com medo de gigantes. Você foi chamado para derrubar os gigantes. A guerra não é para te matar. A guerra é para provar que você tem o que é necessário para herdar a promessa. Promessa não vem em terreno vazio. Promessa vem em território ocupado, mas quem tem coragem, quem tem fé, quem se levanta no nome do Senhor dos Exércitos, toma posse. Irmão Leandro, a guerra está muito grande, eu não aguento, eu não suporto. Ei, a guerra pode estar do tamanho que for, mas o que Deus está nos revelando nesta manhã é que a guerra, ela não anula a promessa. A promessa está de pé, ela só revela quem é valente o bastante para possuir esta promessa. Escute. Esta guerra só revela quem é valente o bastante para possuir a promessa. Hoje o Senhor está levantando pessoas que vão olhar para o território ocupado e dizer assim: esse território é meu, Satanás. Você não tem direito de tomar. Hoje o Senhor está levantando pessoas que vão olhar para o território ocupado e dizer: essa promessa foi Deus quem me deu.
Hoje o Senhor está levantando pessoas que vão olhar para o território ocupado e vão dizer: eu não vou morrer no vale, porque o vale é só passagem para o cumprimento. Prepare-se. Prepare-se. Porque nesse vale Deus vai revelar o que colocou dentro de você. E se Golias está gritando, é porque você está mais perto da promessa do que você imagina. Escuta, o inimigo sempre vai tentar paralisar você pelo medo. O inimigo sempre vai tentar paralisar você pela afronta. Golias era um gigante, Golias era alto, era forte, era treinado, armado até os dentes. Mas presta atenção, a arma mais perigosa de Golias não era a espada. Sabe qual era a arma mais perigosa de Golias? Era a palavra, e eu não estou falando da palavra de Deus, não. Era a palavra de medo, palavra de intimidação, palavras de afronta. Essa era a arma mais perigosa de Golias. O que era que Golias fazia? Golias gritava para colocar medo. O que era que Golias fazia? Golias afrontava para colocar medo. O que era que Golias fazia? Golias intimidava. Golias não queria só lutar, ele queria vencer a batalha sem derramar uma gota de sangue. Como, irmão Leandro? Com palavras de medo, com palavras de intimidação, com palavras de afronta. É sempre assim. Quando você vê alguém afrontoso, querendo intimidar você, querendo ameaçar você, diga assim: sai dele, Satanás, sai dela, Satanás, corre para longe, Golias. A Bíblia diz que por 40 dias, manhã e tarde, ele se levantava para gritar contra Israel. 1 Samuel capítulo 17, versículo 16, vamos ler, diz assim: chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Não era só um gigante com espadas, não, era um gigante, era uma guerra na mente. Por quê? Porque o inimigo, ele sabe que se você for vencido na mente, pelo medo, pela intimidação, pela afronta, ele nem precisa tocar em você. Está entendendo, irmã Gabriela? Se ele vencer pela mente, ele nem precisa tocar em você. Golias sabia muito bem disso. Golias colocava medo nas pessoas, intimidava, afrontava, porque ele queria vencer com palavras de medo. E ele sabia: se eu vencer pelo medo, ninguém vai me afrontar, ninguém vai querer lutar contra mim. Satanás é assim, irmãos. Ele coloca medo. Ele usa pessoas para nos afrontar, para muitas vezes nos enxergarmos um nada. Você não precisa perder uma batalha se primeiro perder dentro de você. O inimigo sabe que se você desistir dentro, não adianta ter promessas fora, não adianta. Ele sabe muito bem disso. É por isso que você não dorme. É por isso que você... Escuta isso com o teu coração aberto. Tem gente que Deus chamou para viver coisas grandes, mas está paralisada, não é por falta de capacidade. Está paralisada por causa do medo. Capacidade tem de sobra. Quantas vezes você acorda com uma promessa no coração, mas as vozes vêm e dizem assim: você não consegue, você não é capaz, todo mundo vai rir de você, você vai fracassar outra vez, porque tentar se vai dar errado. Essas vozes não vêm do céu. Esse é o espírito de Golias. Golias não quer só lutar, ele quer te fazer desistir antes mesmo da batalha começar.